A temática que iremos abordar hoje é sobre a interdição do pródigo, entendendo quem pode ser curatelado, quais são seus limites e também quais práticas esse indivíduo pode fazer sem que haja necessidade de uma assistência. Vou começar com uma breve introdução sobre os conceitos e os fundamentos da prodigalidade. A primeira pergunta que a gente faz é: o que é ser pródigo? Bom, ser pródigo é aquele indivíduo que não tem controle sobre os próprios gastos, ou seja, é uma pessoa que não tem controle sobre o próprio dinheiro, é uma pessoa que coloca em risco a sua própria sobrevivência e, consequentemente, o próprio sustento da sua família. Isso é o que a gente chama de dilapidação patrimonial. Em muitos desses casos, esse indivíduo ele pode estar sofrendo de alguma doença. Por exemplo, ele pode estar sofrendo de ansiedade ou depressão. E a fim de suprir essa necessidade emocional, ele acaba adquirindo um vício. Nós temos como exemplo, seja ele vício em compras ou vício em jogos de azar, por exemplo. O direito, ele olha para essa pessoa e já enxerga na hora que essa pessoa ela perdeu total controle de suas próprias finanças. E é por esse motivo que a lei ela intervém na hora, não para punir esse indivíduo ou tirar a liberdade dele, mas é para trazer a essa pessoa a sua dignidade de volta e evitar com que ela entre em uma miséria absoluta. Agora, a prodigalidade, ela é uma justificativa parcial para garantir a preservação de seus bens. Ou seja, o Estado ele entra com uma curatela sobre os seus bens a fim de dar uma ajuda para poder preservar e garantir que esses bens sejam bem administrados. A decretação de interdição do pródigo inicia com uma ação de interdição, proposta pelos pais ou companheiro, cônjuge ou os filhos para o juiz. Essa ação de interdição, conforme já foi firmado pelo STJ, ela precisa, além de ser acompanhado pelo laudo médico, precisa o laudo pericial. Necessariamente precisa ter acompanhamento pelo laudo pericial e também por uma equipe multidisciplinar para que seja analisado se realmente aquele pródigo ele não tem a capacidade de administrar seus bens, podendo colocar em risco a sua subsistência e também de sua família. Antes da audiência de instrução, o juiz ele vai pedir para as pessoas que entraram com a ação juntar as provas concretas, né, juntamente com um período, e também vai ser ouvido obrigatoriamente o possível interditado para que ele exponha, se manifeste, né? O juiz ele vai fazer perguntas, por exemplo, do seu cotidiano, de como ele administra o dinheiro. Vai ser de ofício do juiz. Ele vai estar livre e discricionário para fazer essas perguntas, tais como qual é o presidente atual, que ano nós estamos, que dia estamos, enfim. Após essa audiência de instrução, o juiz vai analisar todas as provas produzidas no decorrer do processo e, caso esse interditado ele seja, né, realmente precise ser interditado, ele vai decretar um curador, que possivelmente pode ser aquela pessoa que entrou com a ação ou não. Vou falar sobre a curatela no direito. A curatela é uma forma de proteger pessoas que não conseguem cuidar totalmente da própria vida civil, seja por doenças, deficiências ou algumas dificuldades em tomar decisões sozinhas. Quem são essas pessoas? Pessoas com deficiências mentais, idosos e até pessoas que têm deficiências intelectuais. O curador é a pessoa nomeada pelo juiz para ajudar quem está sob curatela. Ele pode tanto auxiliar quanto representar essa pessoa.
Em algumas situações, principalmente quando envolve dinheiros, contratos e até administrações de bens, mas é importante entender que o curador, em hipótese nenhuma, não pode fazer tudo do jeito que quiser. Ele deve agir sempre no interesse da pessoa que está sendo protegida e respeitar os limites que o juiz determina. Além disso, a curatela é aplicada somente no que realmente é necessário, ou seja, o curador não substitui, em hipótese nenhuma, totalmente a pessoa. Ele apenas dá suporte nas áreas em que ela tem mais dificuldade. O objetivo da curatela é, junto com a atuação do curador, é garantir proteção, dignidade e segurança, sem tirar 100% a autonomia da pessoa, além do necessário. E esse é um pouco sobre a curatela. Agora, dando continuidade a essa nossa temática, eu irei abordar sobre um ponto muito fundamental sobre essa temática, na qual é sobre quais são os limites da curatela do pródigo. Em primeiro lugar, a gente deve lembrar que a curatela ela não serve para anular a vida daquele indivíduo, mas sim a curatela tem como principal objetivo proteger o patrimônio desse indivíduo. Diferente de muitos casos, a curatela ela é muito restrita e específica, dependendo de cada ocasião. A gente tem como principal referência o artigo 1782 do nosso Código Civil, na qual ela diz que a interdição do pródigo ela possui efeitos apenas sobre os atos que comprometem o seu próprio patrimônio. Ou seja, isso significa dizer que o pródigo ele não pode agir sem a assistência de seu próprio curador, seja ela emprestar, transigir, fazer alguma quitação ou até mesmo alienação de seus bens. Até porque esses 4 atos eles colocam em risco o capital do próprio pródigo e também o de sua própria família, por exemplo. E também ele pode sucumbir à sua miséria absoluta. Por outro lado, é muito importante destacar que o pródigo ele ainda mantém a sua própria autonomia para poder casar, viajar, ter filhos, ter ali o seu próprio trabalho, tudo certinho. Mas no quesito de patrimônio, tudo aquilo que envolver coisas financeiras, seja ela uma negociação, ou de ele querer fazer alguma quitação, fazer um empréstimo, todos esses atos eles devem ocorrer por meio de uma assistência, após essa limitação que ele sofrer. Resumindo, pessoal, os limites da curatela do pródigo ela serve justamente para haver um equilíbrio entre a liberdade individual do pródigo e a segurança patrimonial da sua própria família. Por fim, os atos praticados pelo pródigo dividem em 2 situações. A primeira, que é a exigência de um curador, e a segunda é que não precisa desse curador. O pródigo ele tem total autonomia para exercer esses atos. No primeiro caso, os atos que precisa do curador é aqueles atos que envolvem a administração do seu patrimônio, que dificulte para que aquele pródigo ele não dilapida aqueles seus bens que podem danificar ou até mesmo extinguir o seu bem, né, da sua família, e tais como alienar, fazer doação, fazer empréstimos, transigir, fazer acordo e entrar com processos que envolvam valores exorbitantes. E aqueles atos que o pródigo ele possui total autonomia são os atos existenciais, que ele pode casar, ele pode constituir sua família, ele tem sua livre autonomia, ele pode até mesmo assinar um contrato de trabalho e que não dependem daquele curador especial para exercer esses determinados atos.